Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de História para todos vocês do sexto ano. Um forte abraço e vamos iniciar mais essa semana com nossos trabalhos de História. Beleza pessoal? A gente vai falando ainda sobre aquele período da Idade Média, a gente vai falar sobre dois importantes impérios, o Império Bizantino e o Império Muçulmano. É o que a gente vai entender agora, beleza? Prosseguindo aí, a gente tem uma imagenzinha, representando justamente o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Lembrando que o Império Romano ele foi dividido em 395, ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E a partir daí, o Império ele vai conseguir sobreviver até o ano de 1453, que é aquela data que a gente vê ali. O outro, o Império Romano do Ocidente, até 476, né, com a queda de Roma e tal, a conquista de Roma pelos turcos, pelos povos bárbaros ali, ele vai conseguir ser dominado. Mas o Império Romano do Oriente vai sobreviver até essa data aí. E aí a gente tem uma representação de todo o Império Romano do Ocidente, conhecido como Império Bizantino, por conta do antigo nome que recebia uma antiga colônia grega que existia ali, que foi a principal cidade, que se fundou ainda no período da Grécia Antiga, que a gente já estudou. Se fundou uma colônia ali chamada Bizâncio. Tempos depois, essa cidade vai ser transformada, o nome dela, para Constantinopla, em homenagem justamente ao imperador que vai se fixar morada ali, que será Constantino. Em 330, ela vai se tornar Constantinopla, a cidade de Constantino. E a partir de então, ela vai, com a divisão do império, ela vai se tornar o Império Romano, capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla também Império Bizantino. Beleza, pessoal? A gente tem algumas informações. Esse mapa aqui retrata justamente ela está localizada em Constantinopla, o Bizantino está localizado logo aqui, ó, nessa partezinha aqui. E daqui o Império todo se expande. Aqui é a capital, que a gente chama de Constantinopla, ou Bizâncio, beleza? É onde a gente encontra essa cidade. Bom, esse mapa é as regiões dominadas e conquistadas pelo Império Bizantino, ou também Império Romano do Oriente, no começo do século VII. Ele promove, um dos seus principais imperadores do Império Bizantino, ele promove a reconquista de territórios que pertenciam ao antigo Império Romano do Ocidente, a antiga Roma, né? Então ele vai conseguir conquistar toda essa área e reconquistar toda essa área novamente. Algumas informações. Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, também chamada de Império Bizantino, por conta daquilo que a gente já comentou. Império Bizantino tem a duração do mundo antigo ao período medieval, ou seja, ele inicia-se no mundo antigo e vai até o período, ao final do período medieval, né? Essa data aqui, 1453, ela marca, ela define como o fim do Império da Idade Média, melhor dizendo, né? Então, de 395 a 1453 é a duração do Império Bizantino. Prosseguindo, vamos lá. E aí a gente tem a Igreja de Santa Sofia, uma das obras arquitetônicas do período, construída justamente pelo Império Bizantino, construída por um dos importantes imperadores daquele período, que é justamente Justiniano. É o nome de maior destaque que você pode observar aí no Império Bizantino, vai ser o nome desse rapaz, desse cidadão. Algumas características ela tinha de diferente em relação ao Império Romano do Oriente, do Ocidente, melhor dizendo, como por exemplo a língua. A língua oficial do Império Bizantino era justamente o grego. Por um tempo ela tinha tanto o latim quanto o grego, mas depois a predominância, a oficialização dela vai ser justamente a língua grega. Beleza? Cesaropapismo, isso é bastante interessante, esse nome bastante diferenciado, né? Esse palavrão Cesaropapismo, significava o seguinte, que o César, o imperador, o governante do Império Bizantino, ele tinha tanto os poderes como chefe de Estado, como do Império, como da Igreja também, né? É o que a gente pode ver ali. Os poderes políticos e espirituais na figura do imperador. Então ele representava esses dois poderes, o religioso e o político-administrativo. Tolerância religiosa, interrompendo anos de perseguição aos cristãos. Outra coisa também, né, relacionada justamente ao Império Bizantino, é justamente a tolerância e o respeito que ele tinha com outras religiões, principalmente a religião cristã.
Cisma do Oriente, isso aqui também é bastante importante, pessoal, que é uma separação entre as duas igrejas. Todas essas, tanto do Império Romano do Oriente quanto do Ocidente, eles tinham como tradição a religião cristã. Porém, divergências, diferenças entre as duas, vai causar um cisma, ou seja, uma separação entre as duas igrejas. E aí terá o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, no sede em Roma, e depois teremos a Igreja Ortodoxa, que será liderada não por um Papa, mas sim por patriarcas. Eu lembro que na época da morte do Papa João Paulo II, o que vai acontecer? Membros da Igreja Patriarca, os líderes patriarcas da Igreja Ortodoxa, eles vão participar do ritual fúnebre lá, em homenagem ao Papa João Paulo II também. Uma vestidura preta, um turbante na cabeça, ou algo desse tipo, um chapéuzinho, não é bem um turbante, um chapéuzinho na cabeça, vão identificar as características dos representantes ali da Igreja Ortodoxa, os patriarcas. Beleza? Então esse cisma, essa separação acontece no ano de 1054. A iconoclastia, ou seja, eles eram contra a qualquer forma de representação. Tanto é que uma das características da arte bizantina vai ser justamente os mosaicos, são aquelas pequenas pedrazinhas que serão colocadas. Mas eles eram contra a representação de imagem de santos, aquela coisa toda, que era muito feita por mosteiros. E na época, alguns imperadores do período acreditavam que esses ícones, essas imagens que eram vendidas, poderia criar um contrapoder no meio do império, ou seja, um poder paralelo ali. Você tem um imperador, mas você poderia crescer um poder ali dos monges, dos mosteiros ali, e poder se igualar ao poder do imperador, ou até superar o poder do imperador. Então vai ser proibido essas imagens, será chamada a iconoclastia, a proibição dessas imagens aí. A extinção do paganismo também, ou seja, a oficialização da religião cristã no período também será imposta, A economia era baseada no comércio, ou seja, eles eram uma localidade bastante comercial, um império bastante comercial. Eram rotas comerciais que existiam ali, faziam comércios ali com a África, com a Europa, com a Ásia, com a Rota da Seda também. A Rota da Seda passava justamente ali pela cidade de Constantinopla, pela cidade de Bizâncio. É a porta, a passagem mais estreita, mais próxima que tem entre a Europa e a Ásia, entre o Oriente. Então a economia baseada no comércio influenciou a Eurásia, Europa e Ásia, o norte da África e as rotas da seda. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí a gente tem a figura de Justiniano, que é justamente um dos imperadores mais importantes desse período, O reinado do imperador Justiniano, que tem algumas características bastante importantes. É justamente esse imperador que vai promover a expansão do território do Império Bizantino e reconquistar aqueles territórios que pertenciam ao antigo Império Romano do Ocidente, a antiga Roma, Beleza? Ele fazia parte, o Império Bizantino era um pedaço, uma parte do Império Romano também, porém do Oriente, a partir daquela divisão que a gente viu em 395 depois de Cristo. Então o reinado Justiniano foi um dos mais importantes do Império Bizantino. Ele também desenvolveu um código de leis, o Código Justiniano, um conjunto de leis que ele vai pegar do Império Romano, também, do Ocidente, reunir essas leis, aquela coisa toda, e formar um conjunto de leis ali que será o Código Justiniano. Características expansivas, que é justamente aquilo que a gente falou, ele vai expandir o território e reconquistar outros territórios que pertenciam ao antigo Império Romano do Ocidente novamente. Retomada dos territórios do norte da África, que é esses territórios que a gente está falando, da Itália, que é onde estava Roma, e da Espanha, próximo ali à península, ali na Península Ibérica, que é justamente Espanha e parte ali de Portugal, reconstituindo o antigo Império Romano do Ocidente. Uma das coisas também que ele vai se enfrentar também, aquela catedral de Santa Sofia que a gente viu ali, é justamente o governo dele que vai ser realizada aquela catedral. Mas uma das coisas que ele vai enfrentar também será revoltas, E uma dessas revoltas será a revolta de Nica. Na faixa de 35 a 35 mil pessoas serão exterminadas nessa revolta, um levante contra ele. Por quê? Por conta essas ideias expansionistas de reconquista dos outros territórios pertencentes ao Império Romano. O que vai acontecer? Ele vai gastar muito dinheiro nos cofres públicos. Com a construção da igreja de Santa Sofia também será gastado muito dinheiro dos cofres do Império. E o que vai acontecer? A população vai passar necessidade, fome, miséria, toda aquela situação, quando uma má administração toma conta da cidade. O que vai acontecer? Com isso,
a população vai criar revoltas, e a principal revolta vai ser essa daqui, a chamada revolta de Nica, que vai acontecer logo depois de uma disputa, uma corrida de bigas. O que seria bigas? Aqueles cavalinhos que você já deve ter visto em filmes da antiguidade, onde tem uma carroçazinha puxada por 1, 2 ou mais cavalos, né? E aí você faz aquela competição. Tem um filme chamado Ben-Hur que ele representa bem essa competição, né? É como se fosse uma Fórmula 1 da antiguidade. E o que vai acontecer? No final de uma dessas revoltas, o imperador dá vitória a um determinado competidor, mas o povo quer outro competidor. Então fica aquela revolta de Nica e tal, aquela Nica, e aquela revolta se torna generalizada. E ele só não entrega os pontos por conta da esposa dele, Teodora, que ela tinha bastante influência sobre Justiniano, e ela vai convencer ele que não, ele tinha que lutar e segurar as rédeas da situação como um verdadeiro imperador, e aí ele promove um massacre e controla a cidade e tudo mais. Beleza, pessoal? Eu acho que com isso a gente finda o Império Bizantino. Beleza? Findamos por aí. Umas noções básicas para a gente entender. Um outro importante império que vai surgir aí na Idade Média, porém na Ásia, né, no Oriente Próximo, que será justamente ali na Península Ibérica. A gente vai ver daqui um pouquinho uma imagem aí na Península Ibérica, e se você tiver um mapa você também dê uma observadinha, vai ser o Império Muçulmano, né, que vai surgir com a religião islâmica. A religião islâmica é uma religião monoteísta. As principais características dela a gente pode citar aqui. Islamismo, religião monoteísta, ou seja, possui apenas um único Deus. O nome desse Deus é Alá. Ela vai surgir na Península Arábica no começo do século VII. Então, nessa localidade, a gente vai ver daqui um pouquinho onde é, na Península Arábica, a localidade dela, na Ásia, vai surgir dela. Fundada por esse rapaz aqui, ó, Mohamed, ou Maomé, em 622. A partir de então, tem início a religião islâmica, né? Em 610, por aí, Maomé, ele tem uma visão do anjo Gabriel. O anjo Gabriel chega até ele, é um importante personagem bíblico, o anjo Gabriel, e vai anunciar que existe apenas um único Deus. O nome desse Deus é Alá, é justamente aquele que a gente está observando ali. E um principal representante desse Deus seria Mohamed, ou também conhecido como Maomé, que é justamente ele. Então ele vai ser escolhido por Deus como representante da palavra de Deus, escolhido para levar a palavra, né, de Alá a todos os infiéis. Então, a partir de então, começa a surgir a chamada religião muçulmana, né, que é o seguidor. O muçulmano é justamente o seguidor dessa religião. Assim como nós temos o cristão, seguidor do cristianismo, né, seja católico, evangélico, né, são cristãos. Então, o seguidor do cristianismo é chamado de cristão. E aí, o seguidor do islamismo, dessa religião, islamismo significa submissão total a Alá. Então, o que acontece? O seguidor do islamismo é chamado de muçulmano, que é o que a gente está vendo ali, seguidor do islamismo. Eles têm um livro sagrado também, assim como nós temos a Bíblia, né? Os cristãos têm a Bíblia, eles têm um livro sagrado também chamado de Alcorão, o Corão. Dentro desse livro, existe uma grande registros de influência de outros líderes, de outras religiões monoteístas, como por exemplo o cristianismo e o judaísmo. O islamismo ele tem muita influência dessas duas religiões, segundo historiadores, né, estudiosos, dizem que o islamismo ele tem muita influência dessas duas religiões que também são monoteístas, ou seja, tem apenas um único Deus. Ok, pessoal? E ela tem alguns princípios básicos, né, alguns fundamentos básicos que devem ser respeitados, como por exemplo, é proibido, terminantemente, é proibido, palavrão, né, terminantemente, entenderam, né? É proibido a representação de figuras, seja ela do céu, da terra, abaixo da terra e tudo mais, segundo os escritos dizem, né? Então, não pode representar anjos, demônios, né, aquela coisa toda. O próprio profeta Mohammed não pode ser representado. Isso causa uma polêmica no mundo inteiro, porque muitas revistas e jornais, até por falta de conhecimento ou respeito pelas obras, né, pelos princípios fundamentais do islamismo, representam o profeta Maomé, coisa que é proibido. Nem a imagem do profeta Maomé pode ser representada. E muitas vezes algumas pessoas, por falta de conhecimento, representam e isso causa um transtorno muito grande, porque eles têm os seus radicais no meio. Tem aquelas pessoas que servem a religião, tem a tolerância e tudo mais, mas tem aquelas pessoas extremamente radicais, que aí você vê que fazem ataques terroristas, aquela coisa toda, que não são todos, a gente não vai generalizar. É como se a gente pegasse
o mundo cristão dissesse que todos os cristãos têm um determinado defeito, e a gente sabe que não é. Alguns poucos cristãos têm um determinado defeito, assim como alguns poucos muçulmanos têm um determinado defeito, só para a gente entender. Beleza? É uma religião bastante crescente no mundo, aproximadamente tem 1,8 bilhões de fiéis em todo o mundo. E possui 5 pilares. Numa outra aula que eu dei, se eu não estou enganado, parece que foi do 8º ano, eu esqueci os 5 pilares, mas eu anotei agora para a gente não esquecer, né? Os 5 pilares, ou seja, 5 princípios, os 5 pilares é aquilo que vai sustentar a religião, né? Será a fé, ou seja, a fé, acreditar que Alá é o único Deus e que Mohammed é o seu representante, o seu profeta. Eles acreditam em outros profetas, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e outros profetas bíblicos, e acreditam que Jesus Cristo não seria o Filho de Deus, mas seria mais um profeta também. A fé em Alá, a oração, 5 vezes por dia, o fiel muçulmano ele tem que orar em direção a Meca, ou seja, na direção do pôr do sol, fazer essas 5 orações diárias. A caridade, essa caridade consiste em você fazer doações, 2,5% do seu rendimento, do seu ganho, você tem que doar para aqueles mais necessitados, para os mais pobres, né? O jejum, principalmente no mês do Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, você tem o jejum ali, num determinado período do dia ou outro, e depois você pode poder se alimentar. E a peregrinação em relação a Meca, né? Você vai fazer uma peregrinação desde que tenha condições econômicas e físicas para poder fazer justamente a cidade ali onde nasceu Mohammed, né? Onde surgiu Mohammed. Então é basicamente isso aí. Isso aqui é a Kaaba. O que é a Kaaba? A Kaaba é uma pedra, né? Uma pedra chamada de pedra negra, que ainda na Arábia pré-islâmica ela vai ser cultuada por vários povos, várias tribos, várias pessoas, porque antes da religião muçulmana ali na Península Arábica, ela era politeísta, e aí vai ser um problema muito grande, que quando um homem receber a missão dele levar uma religião única, um único Deus para todos os povos, isso aí vai causar um processo muito grande na vida dele, que ele vai ser expulso de Meca, e vai para Yathrib, né, que depois vai ser chamada de Medina. Esse Medina significa a cidade do profeta. Depois ele volta para Meca, conquista ou consegue adeptos, né, seguidores lá em Yathrib, lá em Medina, volta para Meca, conquista toda a Meca, institui aqui como um culto para a Kaaba, como um culto a Maomé, e depois vem o seu falecimento. Depois dele vem outros seguidores e consegue expandir o império para todo o restante do mundo conhecido na época. Prosseguindo, e aí a gente tem, né, uma representação justamente da região. A Península Arábica é justamente essa daqui, pessoal. Aqui a Península Arábica é justamente aqui que vai surgir a religião islâmica. Então, a partir daí, todo esse pedaço aqui que a gente observa vai ser as conquistas no período de Maomé. Por que ela é um império? Porque ela começa a se expandir, né? Conquistar outros povos, dominar através de influência, através de guerra, através do comércio. Principalmente as atividades comerciais são bastante importantes. Eles eram comerciantes. Mohammed, ou Maomé, era comerciante. Então, os comerciantes, aquelas pessoas que se convertiam ao islamismo, eles recebiam certos, não pagavam impostos, tributos, aquela coisa toda. Então, isso ajudava na conversão ao islamismo. Beleza? Então, nós temos ali algumas rotas dessa expansão, né? Expansão, toda a Península Arábica, justamente essa daqui, até a morte de Mohammed, 622, 632, 10 anos ele vai conquistar toda essa conquista aí na Península Arábica. Obrigado a fugir para Yathrib, Medina, episódio conhecido como Hégira. Esse episódio, né, da fuga de Maomé de Meca para Medina, que é chamada Hégira, ela marca o calendário muçulmano. Então, a partir daí, começa o calendário muçulmano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Beleza? Depois da sua morte, vem as expansões de outros califas. Califas eram quem? Eram os líderes religiosos daquele período que vão organizar a expansão muçulmana, né? Ela vai atingir a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina, a Síria e o Egito. É tudo isso aqui. Toda essa expansão aqui, ó. Egito, Líbia, Pérsia, Líbia, Egito, Irã, tudo isso aqui será parte da segunda, da expansão, da próxima expansão que vai acontecer de 632 a 661. E a última expansão que a gente observa ali
que é a expansão que ela vai para a Índia, Ásia Central, norte da África e Península Ibérica, que é justamente onde está localizado Portugal e Espanha. Nós, né, brasileiros, nós temos algumas influências aí dos povos árabes. Por quê? Porque justamente a Península Ibérica, onde está Portugal, recebeu influência aí, bastante influência aí dos povos árabes também. Beleza, pessoal? Então, essa conquista foi durante o califado, os califas, esses líderes religiosos, califado Omida, de 661 a 750. Outra coisa bastante diferente, interessante, que a gente deve destacar, só para a gente entender, sunitas e xiitas, são duas correntes de segmentos. Para ficar mais fácil da gente entender, trazendo para a nossa realidade com o cristianismo, é a mesma coisa, entre aspas, fazendo as suas devidas diferenças, é a mesma coisa que você dividisse, só para fazer uma comparação, católicos e protestantes. Ambos são cristãos, porém tem linhas de pensamento e raciocínio diferentes. Sunitas e xiitas, a gente pode tentar relacionar alguma coisa, não, claro, tem as suas diferenças, né? Sunitas é um segmento do islamismo, os xiitas são outro segmento do islamismo. Os sunitas são povos que seguem a Sunna. O que seria a Sunna? É um livro também que conta a história do profeta Maomé. Então tem essa corrente chamada sunita. E os xiitas são aqueles que seguem justamente o Corão, o Alcorão, ao pé da letra. Então esses são os xiitas. Então tem essas duas diferenças aí entre essa religião, sunitas e xiitas. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem alguma coisa a respeito desses dois importantes impérios aí no período da Idade Média, né? O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, e o Império Muçulmano, Império Islâmico também. Pessoal, fica essa mensagem para a gente: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Beleza? Nosso referenciado, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!